Olá, amigos. O programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania estará entrevistando no dia de hoje, eu e a Adriana Colucci, uma personalidade da política de nossa região. Trata-se do vereador Marcos Vinícius Gomes de Rosses, atual presidente da Câmara Municipal de Santos. O vereador Marcos Vinícius, filiado ao PMDB, por 6 mandatos é vereador de Santos, ocupando, portanto, a atual legislatura, o 6º mandato. Nesses 6 mandatos, nada mais, nada menos do que 4 vezes ocupa o cargo de presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santos. Formado em administração, santista de nascimento, ele deu continuidade, evidentemente, à obra política de seu pai, o vereador Oswaldo de Carvalho de Rosses, e também ocupou cargos na administração, secretário de Esportes do governo Papa. Este homem, então, é o nosso entrevistado no programa de hoje. A partir de agora, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Olá, amigos. No ar, Linha Direta com a Saúde e Cidadania. O seu programa, o nosso programa. Sempre gravado aqui nas maravilhosas instalações do Golf Clube de São Vicente. Sempre comigo nas entrevistas, Adriana Colucci. Tudo bem, doutor Hélio. E eu não me canso de dizer que é sempre um prazer estar na sua companhia. E lógico, dos entrevistados. E um prazer enorme estar aqui, sempre no Golf Clube, nesse santuário da natureza. Essa paz que nos traz, esse pulmão de São Vicente que é esse local. Cantar dos pássaros, né? Oh, meu Deus, não tem coisa igual. Esse sol maravilhoso que está fazendo com que a luminosidade não precise ser de lâmpadas, de luzes, para nos iluminar no nosso estúdio ao ar livre. Muito bem. Nós sempre queremos agradecer ao nosso querido presidente do Golf, o senhor Arthur Kraft, que nos cede as instalações para que todas as semanas, por 3 vezes, nós viremos aqui para fazer as nossas gravações. Lembrando ao público telespectador que agora temos 3 programas, terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas, sempre na TV Unisantos, canal 40 UHF 12 da NET. Muito bem, o nosso entrevistado, conforme anunciamos, é o vereador Marcos Vinícius Gomes de Rosses, sempre chamado de Marcos de Rosses, que é o seu nome de guerra, como se diz na política. E é guerra, não? É uma guerra sempre constante. Vereador Marcos de Rosses, é um prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Agradecemos ao senhor e à sua assessoria por nos dar um tempo para que pudéssemos apresentá-lo ao nosso público telespectador e colocamos as câmeras e microfones para os seus cumprimentos. Eu é que agradeço essa oportunidade, um abraço aos telespectadores, à Adriana, ao senhor, é uma grata satisfação e a gente está muito contente de poder estar aqui no dia de hoje e falar de assuntos importantes da nossa cidade, da nossa região. Eu acho que esse é um momento muito importante para que a gente debata assuntos que realmente interessam a população. O vereador Marcos de Rosses vem de uma família de políticos. O seu pai, o saudoso Oswaldo de Rosses, foi um vereador também por várias legislaturas, deixou o nome gravado em grandes projetos, né? E o Marcos, evidentemente, continuando herdou o caminho do seu pai com brilhantismo, vem também fazendo um trabalho político, legislativo de grande importância. Aproveitando esse tema, vereador, na sua concepção, o legislador de hoje, né, de um modo geral, ele está realmente alinhado com os compromissos que, até constitucionais, na defesa dos interesses do público e dos seus eleitores? Olha, o parlamento ele é sempre muito difuso, é diferente do executivo, né? Você tem, por exemplo, a Câmara de Santos tem 21 vereadores e, logicamente, todos têm uma maneira de pensar e de agir.
Obviamente ainda há, infelizmente, eu diria, uma confusão na cabeça do eleitor de que o vereador pode tudo, quando na verdade o vereador é aquele que fiscaliza o executivo. Lógico que ele pode apresentar projetos de lei, fazer indicações, cobrar ações do prefeito, votar os orçamentos, que são muito importantes, mas o vereador ele não realiza obras, né? Na cabeça da população, acha que o vereador ele constrói a policlínica, que ele pavimenta a rua, que ele reforma a escola. Não, o vereador não faz isso. O vereador ele propõe. E, logicamente, cabe ao executivo, o nome já é muito claro, o executivo, de executar as ações de melhoria na cidade, desenvolvimento para a cidade, seja na área social, seja na área do desenvolvimento urbano, cabe sim à prefeitura. Então ainda há, por incrível que possa parecer, na cabeça da população, mistura, né, os atos que devem ser feitos pelo executivo, pelo legislativo, e aqueles que são feitos pelo executivo. Logicamente você encontra, como eu já disse, dentro do poder legislativo, discrepâncias muito grandes em relação à condição de cada parlamentar, à atuação de cada parlamentar. Mas essa é uma análise que também precisa ser feita pela população, ou seja, em quem eu votei, como ele se pautou ao longo dos 4 anos, se ele foi um bom vereador, se ele foi um bom deputado, se ele foi um bom prefeito. Isso tudo cabe à população fazer essa análise. E daí então o julgamento final. O julgamento final é no dia da eleição. Se eu voto de novo no parlamentar do que eu já votei, analisando que ele foi um bom parlamentar, ou se eu vou procurar outro projeto, outra pessoa que esteja mais dentro daquilo que eu penso. Eu acho que essa é a grande vantagem da democracia. Porque você pode até errar, mas você tem a oportunidade de, numa próxima eleição, acertar. Então, a democracia nos leva a ter erros, mas nos leva também a buscar soluções em eleições que possam acontecer de 4 em 4 anos. Bem, é evidente que esse apoio que os prefeitos procuram sempre ter nas câmaras municipais, nas respectivas câmaras municipais, às vezes traz algumas distorções, não é verdade? Evidentemente que muitos prefeitos, com honrosas exceções, têm medo de oposição, isso é claro, né? E, vez por outra, acabam exercendo pressões que não seriam democráticas, né? Na sua longa carreira como legislador, Marcos, você tem encontrado obstáculos nesse sentido? Quer dizer, a presença do prefeito querendo trazer para si apoios indevidos. Como é que você reage a essas questões? Eu acho, viu, doutor Hélio, que a oposição é muito saudável, desde que ela seja feita dentro de um conceito construtivo. Democrático. E não pessoal, né? Então a oposição ela faz com que o prefeito avalie certas questões que por muitas vezes o grupo que lhe apoia acaba não dizendo a verdade ao prefeito. Eu senti isso ao longo de vários mandatos que eu passei. Então eu respeito muito a oposição. Eu fui líder de governo no governo do prefeito João Paulo Tavares Papa por 4 anos. E sempre tive um relacionamento muito bom naquele momento com uma oposição que era mais complicada, né? Não como a de hoje, que é menor, e mantinha um relacionamento de alto nível. Eu acho que um relacionamento republicano, que sempre fiz respeitar as posições da oposição, debatendo, dialogando, não só no plenário, fora do plenário também. Isso faz parte do que o líder deve fazer, e sempre mantive um ótimo relacionamento. Eu tenho muito medo, muito temor de prefeito que tenta, de todas as maneiras, prejudicar a oposição. Eu acho que não funciona bem isso, não pega bem para a sociedade. Eu acho que a gente tem que respeitar o mandato que foi delegado pela população, pela uma parcela da população, àqueles vereadores que estão lá e representam uma ideologia diferenciada. Então eu vejo com bons olhos a oposição. Se eu um dia fosse prefeito, gostaria de ter uma oposição, para que ela pudesse me alertar. As críticas construtivas. As críticas construtivas e ao mesmo tempo que eu pudesse melhorar. Nós estamos aqui para aperfeiçoar diariamente. E é nesse sentido que eu vejo com bons olhos a oposição. Tenho muito medo da relação incestuosa do prefeito com a Câmara. Eu acredito numa relação, quando há um apoio antecipado das eleições ao prefeito, que a cobrança do parlamentar
seja permanente por melhorias na cidade, aí a relação deixa de ser incestuosa, mas sim em benefício da cidade. Eu acho que o parlamento segue assim agora. Logicamente que isso não vai se construir da noite para o dia. Nós vamos construir isso com muita democracia e a população exercitando aquilo que tem de melhor, que é o voto. Nós vamos aproveitar a oportunidade de estar entrevistando um presidente de uma Câmara tão importante do Brasil, que é a Câmara Municipal de Santos, para colocar uma questão que incomoda às vezes não só a nós, mas também certamente a todo o público telespectador, que é a relação do presidente da Câmara com os projetos que ali chegam. Eu vou explicar melhor. Antes disso, eu diria que uma comparação que se possa fazer, vereador, é que a oposição representaria aquele freio de um automóvel. Imagina um carro sem freios, né? Seriam desastres inevitáveis. Acho que a oposição é um freio, sim, e é, como o próprio vereador disse, altamente democrática e no regime republicano certamente exercerá um papel fundamental. Mas com relação à questão das funções do presidente da Câmara, se fala assim: o presidente da Câmara tem o poder de montar a pauta. E nesse momento, alguns projetos que não seriam talvez interessantes politicamente acabam recebendo algum bloqueio, né, da presidência da Câmara. Isso confere, vereador? Às vezes acontece isso. Eu acho que confere. No meu caso, eu estou muito tranquilo para falar sobre esse assunto, porque eu assumi a Câmara de Santos com 600 projetos esperando a pauta. Só temos até o presente momento 224. Em 6 meses nós conseguimos praticamente mais de 1/3 limpar a pauta. E a experiência me ensinou que quem deve decidir essas questões é o plenário. Então eu pauto mesmo, seja da oposição, seja da situação. Às vezes até algum companheiro meu diz: "Bom, mas você pautou o projeto?" Eu falo: "Olha, bola, você vota contra ou vota a favor? O regimento é claro, se você é contra, se você tem argumentos, você argumenta e vota contra. Se você é favorável, vota a favor." Então eu pretendo até o final do ano ter a pauta zerada. Eu acho muito importante isso para a cidade e para a sociedade, porque você dá a oportunidade de que as pessoas conheçam efetivamente o que o parlamentar faz no dia a dia. Porque quando eu seguro um projeto porque de um vereador, eu não estou prejudicando aquele vereador só. Pode ser que eu esteja prejudicando a cidade. E se existe um parlamento com 21 pessoas que foram eleitas para votar sim ou não, por que não colocar o projeto em votação? Eu coloco mesmo. Pode fazer a mais profunda investigação, que nós diminuímos em mais de 1/3 o número de projetos. E vou continuar assim. Vou zerar até o final do ano a pauta. Todo projeto que apresentar, tiver parecer das comissões pertinentes ao assunto, vão para a pauta, vão para a ordem do dia. Uma missão realmente difícil, né? Mas virtuosa, né? Porque sabemos que várias câmaras municipais de vários municípios não conseguem esse desiderato, acabam ficando acumulados projetos, às vezes até de grande importância para o município. Mas, vereador Marcos de Rosses, vamos falar agora de algo que certamente cala muito fundo no seu coração, porque o senhor participou ativamente desse projeto, dessa obra, a transferência para o antigo Castelinho, em Santos, da Câmara Municipal. Um sonho que certamente acalentou muitos dos vereadores que passaram por tantas legislaturas e a própria população. E foi de autoria dele conseguir isso. O vereador Marcos de Rosses foi o grande incentivador e autor desse projeto tão bom. Ficou maravilhoso. Eu estive lá visitando, até quando estivemos lá no gabinete, fomos recebidos tão gentilmente pelo presidente e pudemos verificar que realmente ficou muito lindo lá a Câmara Municipal, localizada naquele próprio do município. Mas esse empenho todo que o senhor teve para consumar este projeto, certamente ocorreu porque as grandes dificuldades existiam por questão de espaço, de condições nas outras casas onde a Câmara passou.
Esse foi o único motivo que ele levou a fazer isso? Ou teve aquele toquezinho, não, eu sou vereador por tanto tempo, eu tenho autoridade para fazer? Não, eu acho que a própria cidade de Santos, no coração do santista, né? Ele se sentia um pouco diferenciado, já que Santos é uma cidade que tem o maior porto da América Latina, sempre foi ícone em discussões políticas e ideológicas, e a Câmara Municipal de Santos, que representa o berço da política em Santos, acabava não tendo a sua sede própria. A Câmara passou por 7 locais. Eu não sei se eu li dei naquele dia um livro maravilhoso que conta a história. E até chegarmos hoje onde era o antigo Castelinho. No meu primeiro mandato como presidente, na administração do prefeito João Paulo, ele me chamou e disse assim: Marcos, eu tinha sido o vereador mais votado naquela eleição, eu acho que ficaria bom se você fosse o presidente. Eu disse: prefeito, deixe isso correr com tranquilidade, porque nosso partido elegeu muitos vereadores, e o senhor precisa ter sustentação política. E eu acho que deixa caminhar. E os próprios vereadores optaram pelo meu nome, que foi uma honra para mim. E eu disse ao prefeito: olha, eu vou aceitar. Parece até incrível estar falando isso. Quem é político acha que eu estou querendo valorizar, mas não é verdade isso que eu estou falando. O prefeito Papa está aí vivo, com saúde, graças a Deus, para falar se é verdade ou não. Eu disse: eu só aceito se o senhor colaborar para que a gente possa iniciar um processo de procurar uma área em Santos que nós possamos construir a nova sede do Legislativo. Ele falou: fechado. Falei: fechado mesmo? Fechado. Muito bem. Iniciamos um processo junto à prefeitura, aos engenheiros, ao pessoal que tratava deste assunto de procurar áreas, e não localizamos nenhuma área. A única área que nós tínhamos era uma área na Rangel Pestana, ao lado, próximo à panificadora Seara, onde é um estacionamento, e que nós entendíamos que naquele local acabava não ocupando o centro histórico. Ficava muito distante, tinha que ser um prédio. E eu falei: poxa, eu acho que não é legal por aí. Conversei com muitas pessoas que concordavam com a minha opinião e procuramos. Um belo dia, certamente pela mão de Deus, eu acabei passando em frente ao Castelinho e notei que o Castelinho estava muito, eu diria, deixado de lado. Apagado. Uma obra tão de 1898, que estava jogado em deteriorização total. O que fizemos então? Perguntei ao prefeito Papa sobre aquela área. Aí via lá um caminhão de bombeiros, do qual nós temos muito respeito, mas que não está funcionando. E o Papa disse: vou mandar levantar aqui. Chamou a secretária, levantou, e por incrível que pareça, essa área pertencia ao município e foi repassada num comodato para o governo de São Paulo, para que o bombeiro fizesse algumas obras, e tinha um prazo para fazer essas obras, senão a área era devolvida ao município. E como não foram feitas ao longo de 100 anos, mas ninguém gostaria de mexer com o corpo de bombeiros, obviamente que não é bom pela credibilidade, pela credibilidade que o corpo de bombeiros tem uma credibilidade muito grande. E acabamos entrando em entendimento com o governador José Serra, para que devolvesse a área, e nós daríamos um equipamento moderno projetado pelo comando do Corpo de Bombeiros para construir numa área ao lado da prefeitura. O governador José Serra, no mesmo momento concordou, desde que construíssem a nova sede, e iniciamos um processo que não foi fácil, que é o processo emocional, de você tirar o Corpo de Bombeiros dali e colocá-lo numa outra área. Aquilo causou uma comoção na corporação, mas graças a Deus, eu acho que o lado nosso ingênuo fez com que a coisa caminhasse bem. E iniciamos um processo licitatório, fizemos a parte de trás, que é o moderno, e iniciamos depois o processo de recuperação. Restauração daquele equipamento que é nível 1, ou seja, você tem que restaurar como ele era há 100 e tantos anos atrás. Todo um processo que tinha na prefeitura. E fizemos também. Foi quanto tempo esse processo? Demorou 3 anos e meio para se fazer a obra. Uma obra muito... Porque nós pensávamos, foi feito um estudo de solo, e pensávamos que o solo, que as pedras estariam a 15, 20 metros. A empresa se enganou. Ali tinha diversos locais. Então se estende o sopé do Morro do Monte Serra, numa pedra imensa que corre quase até o centro de Santos. Então teve que haver uma dinamitação, autorização do Exército. É uma história que talvez um dia eu possa escrever. Pensou que seria fácil, não foi tão fácil assim. Não, depois eu vou escrever um livro. O assunto,
tenha certeza que vai ser do agrado do público, está sendo, e nós vamos continuar no próximo bloco, já que vamos para um pequeno intervalo, vereador. Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Marcar uma data especial é sempre muito importante. Ari Foto e Vídeo, Avenida Dom Pedro II, número 225, Cidade Náutica, São Vicente. Telefone 3464-1737. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta, programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui na TV Unisantos. Lembramos ao nosso público telespectador que nosso programa vai ao ar nas terças, quintas e sábados, a partir das 13 horas. E nas madrugadas, sem esquecer. Nas madrugadas, eventualmente, são feitos reprises pela TV Unisantos. Lembramos ao nosso público telespectador que nosso programa vai ao ar sempre com o apoio cultural do Laboratório de Análises Célula Mater, um dos mais importantes laboratórios de análises do Brasil, com 4 unidades em nossa região: Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. Também a clínica de fisioterapia Renascer, aqui de São Vicente, ali na Capitão Araguiar, que também tem dentro das suas instalações uma academia de esportes. O nosso entrevistado de hoje, para nossa honra e alegria, é o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Santos, do vereador Marcos Vinícius Gomes de Ross, Marcos de Ross, para... os mais íntimos? Mais íntimos, mais conhecidos do público da região. Vereador Marcos, nós estávamos falando no bloco anterior sobre o projeto que foi posto em prática, hoje está lá funcionando bem, que é a sede da Câmara Municipal de Santos, nas antigas instalações do Castelinho, que abrigou o Corpo de Bombeiros, etc. O senhor falava sobre uma dificuldade técnica, uma rocha que existia ali. Foi em cima disso que iniciou-se uma nova operação técnica, avaliações feitas pelo IPT, tivemos que fazer todo o encosto do sopé do morro do Monte Serra. Foi mexer quem estava quieto, deu nisso. Exatamente. Mas graças a Deus, eu acho que Santos merecia essa Câmara Municipal, e convido aos telespectadores que não conhecem, nós temos um acervo do Corpo de Bombeiros no local, para que seja visitado. A parte histórica do prédio é muito bonito, o piso, as paredes, enfim, foi tudo feito com muito respeito à legislação e está entregue. É que nem eu digo, né? Custou a população, mas é para o resto da vida, pertence ao patrimônio público da cidade. Não dava para a gente entender como é que uma Câmara de uma cidade tão importante no Brasil não ter a sua sede própria. E eu acho que quem ganha com isso, na verdade, é a população, e está aí para que novos jovens venham a ocupar os cargos de vereador e tenham a sua sede, que seja um local permanente de discussão política dentro da cidade de Santos. Muito bem. Ficou claro, pelas palavras do vereador Marcos de Ross, que não se pode confundir a função do legislador, do vereador, com as funções do executivo, quem executa, quem projeta e faz a obra. Mas, evidentemente, que a influência de homens tão importantes na política como o vereador Marcos de Ross acaba gerando acelerações de alguns projetos, etc. Eu gostaria de fazer um comentário e a sua opinião, vereador. Nós aqui de São Vicente temos um grande sonho, que é pôr o VLT para rodar, não é? E o projeto aqui na cidade de Santos, de São Vicente, caminhou bem. Estamos aí com das 8 estações, já 7 prontas. Os trilhos já estão recebendo as composições em andamento. O que é que está acontecendo lá em Santos, vereador, que a coisa não anda? Talvez seriam aquelas questões ligadas ao pessoal do não, que está influenciando, ou se trata mesmo de problemas técnicos que estão recebendo atenção não só do executivo, como principalmente lá
dos seus pares na Câmara Municipal? Olha, eu tenho um ditado que meu pai dizia sempre: antes tarde do que nunca. Na verdade, esse é um projeto de 20 anos prometido e que iniciou agora uns 2, 3 anos, no máximo 2 anos atrás, e que está paralisado. Paralisado porque o Ministério Público entendeu que o primeiro traçado feito no projeto e que tem as licenças necessárias, eles tinham por inicial de seguir a linha férrea, a antiga linha férrea. E do canal 2 ao canal 3, houve uma mudança de percurso por parte da prefeitura. Quer dizer, foi aprovado um projeto e posteriormente houve uma mudança de percurso onde joga parte do VLT para o centro da pista. Então o Ministério Público entendeu que houve mudança do projeto. Havendo mudança do projeto, precisava ser feito um revisto. Então é basicamente essa discussão. Está aí a questão X de o VLT não está ainda implantado. Acredito que 80% dele, desde São Vicente até a cidade de Santos, até o Porto, é basicamente pela mudança que houve do projeto, que o Ministério Público entrou na Justiça e conseguiu uma liminar para paralisar essa obra. Na verdade, na minha opinião, a parte dessa questão, eu acho que o VLT devia de sair, no mínimo, passando por Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, para que ele fosse realmente metropolitano, né? Ele vai atingir basicamente Santos, região Santos e São Vicente, o que a gente já vê com bons olhos. Mas é preciso se implantar a etapa de também levar transporte coletivo de qualidade às cidades da região metropolitana, né? É uma desigualdade de tratamento, já que na nossa cidade, em São Vicente, nossa irmã, está chegando um transporte que a gente espera que seja de qualidade, e pelo que a gente nota será, que também seja levado a outras cidades da região metropolitana, que seja um projeto que finalmente saia do papel, porque nós aqui temos um grande problema. Nós falamos muito em metropolização, mas nada acontece na metropolização. E eu faço uma crítica pública aqui ao que, eu diria, o desrespeito e a falta de posição que a AGEM tem. A agência metropolitana não foi criada para ninguém tomar cafezinho no final da tarde. São pessoas que são pagas com dinheiro público e que têm que funcionar com projetos para a região metropolitana. Isso não está acontecendo há muitos anos. Então eu realmente acho que chegou a hora de nós tirarmos e colocarmos as vaidades dos prefeitos, com todo o respeito, de lado, porque as obras necessárias têm que acontecer para a população, não é para atender este ou aquele prefeito. O dinheiro é público, e sendo público fica muito claro que deve atender a população local. E a AGEM não tem, desculpe a minha crítica, não tem feito o seu papel fundamental, que é de metropolizar as ações. Saúde, lixo, transporte, quer dizer, então são questões que precisam ser metropolizadas, sair do papel. O Estado tem que investir numa região que contribui com o ICMS, eu diria, significativo no Estado de São Paulo. Essa é a maior questão que nós temos que cobrar do governador, porque afinal de contas a região deu ao governador 60% dos votos dele. Ele tem que devolver isso em serviços necessários para a população. Palavras sábias e corretas do vereador, e ainda... Falando sobre a mobilidade urbana, vereador, Santos é o grande centro empregador da região, né? Milhares de pessoas se deslocam das regiões ao redor para chegarem a Santos, né? Daí a importância, por exemplo, do VLT, que foi aqui destacado. Então, a esperança para acabar com esse gargalho, que né? A coisa realmente caminhe e certamente, no que depender do vereador Marcos de Roça, as coisas realmente andarão. Bom, Adriana, nós vamos aproveitar aqui o nosso viés de saúde do nosso programa para falar sobre 2 projetos de autoria do vereador e que tiveram grande repercussão e importância lá na cidade de Santos. Se trata, vereador Marcos de Rosses, do seu projeto voltado aos atletas da FUPES, da assistência odontológica esportiva. Como está aquela questão? Como é que evoluiu, já que é um tema tão importante? É um tema muito importante, e o senhor conhece isso profundamente, porque a saúde do atleta está ligada diretamente à questão do seu tratamento dentário.
uma série de contusões que você tem nos atletas são advindas de não ter um tratamento dentário correto. Né? Tivemos a perda de um jogador de basquete o ano passado. Você lembrou muito bem. Então, nós, quando estamos discutindo com o prefeito, a necessidade de ter a medicina esportiva em Santos. Médicos que tratem dos atletas, que tratem da sua performance, da sua saúde, da sua condição como atleta. E a odontologia está ligada diretamente. Essa é uma cobrança que vários dentistas na nossa cidade fazem, e eu apresentei ao prefeito e estou esperando que o mais rápido possível seja solucionado, porque nós temos qualificação profissional para isso, nós temos condição de atendimento. Eu diria que aí basta boa vontade política. E eu defendo o esporte com unhas e dentes, porque eu acho que o esporte, na visão minha pessoal, é um grande viés da recuperação e de você afastar o jovem das coisas erradas. É que as pessoas não perceberam ainda, os políticos, que quando se governa com o esporte, se governa com a educação de qualidade e com a cultura, você acaba tirando o jovem daquele caminho que ninguém deseja. Da marginalização. Exato. A criança que pratica esporte, ela é mais saudável, ela chega cansada em casa, vai tomar o seu leite, vai comer o seu pãozinho, comer a sua bolacha e vai dormir, vai levantar para estudar no dia seguinte. Infelizmente, os orçamentos municipais, estaduais e federais, que deveriam ser mais poupudos para o esporte, são os recursos mais pardos que tem, são destinados ao esporte. O esporte está sempre com o chapéu na mão, né, colhendo migalhas do governo. Não é criticar este ou aquele governo, é todos os governos que eu conheci. Tanto que nós em Santos fizemos a lei de incentivo fiscal ao esporte, que hoje tem dado 2 milhões de reais para investimento do esporte. Ou seja, o empresário colabora com a lei e tem 25% descontado do seu IPTU, que quando ele investe parte desse recurso no esporte. Então é uma lei saudável, que tem mais de 2 mil atletas praticando esporte com incentivo fiscal dessa lei. Senhores prefeitos, olha aí, um projeto maravilhoso para os seus municípios, né? Para que, a exemplo de Santos, as coisas caminhem nesse sentido. Maravilhoso, né? Não há nada que não se possa fazer desde que haja vontade e determinação. Não é? Vontade política, né? Principalmente vontade política. Exato. Eu acho que é uma pena muito grande encontrar as quadras, quando eu vejo uma quadra descoberta, quando eu vejo uma quadra com o piso quebrado, sem um professor de educação física, eu falo, mal sabem as pessoas, e que eu tenho feito inúmeros trabalhos, por isso falo sobre esse assunto com grande facilidade, não sabem o mal que estão fazendo para a população, principalmente para os mais jovens. Né? As quadras deveriam ficar iluminadas a partir das 18 horas até o dia amanhecer. Até o dia amanhecer. Porque no Rio de Janeiro, algumas cidades, na região de Angra dos Reis, já ficam com a quadra aberta 24 horas com professores de educação física, não largadas, com professores de educação física, e da meia-noite às 2, algumas pessoas que trabalham fazem o seu time de basquete, seu time de vôlei e praticam esporte no período da madrugada. Tem muitos municípios que mantêm os professores de educação física, mas não tem local para colocá-los. Faltam naturalmente os estrutura, instrumentos para isso, né? Praia Grande está fazendo um bom trabalho, né? Temos tido notícia, o programa tem procurado focalizar essas coisas. Lá na Praia Grande também o prefeito tem feito muitos investimentos na área do esporte, né? Esporte e educação, né? Exatamente, educação física nas escolas, etc. Mas o segundo tema, vereador, sobre saúde, seria também um projeto de Vossa Excelência colocou, que é a questão da doação de órgãos. Nós sabemos que no Brasil, né, nós ainda carregamos alguns preconceitos por parte das pessoas que se negam a doar os órgãos dos familiares que infelizmente morrem em situações de acidentes, etc. E que acaba... Infelizmente, as pessoas muitos que estão nas filas, na metade pelo menos, não vão conseguir ter o órgão. Exatamente. Infelizmente, por falta de conscientização. Vezes, além da falta de conscientização, aí entra o poder público, que também não apresenta projeto. Não incentiva. E o vereador Marcos Rossi apresentou um projeto na Câmara Municipal de Santos, que se trata exatamente desse tema. Mas isso nós vamos discutir no próximo bloco, já que vamos para o intervalo.
Estamos apresentando Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Voltamos a apresentar Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Estamos de volta. Programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania, aqui pela TV Unisantos, canal 40 UHF 12 da NET. Queremos mandar um grande abraço, Adriana, sempre temos que fazê-lo, pela gentileza com que também dão ao nosso programa, ao Padre Cláudio, que é o gerente geral da TV Unisantos, e o nosso amigo Rafael, gerente comercial da TV Unisantos. Um grande abraço a vocês, muito obrigado por toda essa gentileza que nos dão ao nosso programa. Vereador, nós estávamos falando no bloco anterior sobre um dos projetos sobre a doação de órgãos, né? Coisa tão importante que nós aqui do programa Linha Direta com a Saúde reconhecemos e entendemos que, infelizmente, falta... O que falta? O aspecto cultural da população, que não entende bem essa questão, e também as ações políticas que pudessem alavancar projetos tão importantes como este. Então, Marcos de Rossi, como é que ficou essa questão do seu projeto, o andamento, a parte mais conclusiva, efetiva dessa disposição? Olha, a lei de captação, transplante de órgãos e tecidos, ela foi aprovada, é lei. Existe uma sessão na prefeitura. Eu tenho feito até algumas emendas parlamentares para esta sessão, para que ela tenha recurso para poder divulgar. Tem sido um trabalho simplesmente de informação nas escolas, mas ela não chegou ainda no que eu gostaria que ela chegasse. Ou seja, a captação de um quadro clínico que pudesse atender a essa questão que é tão premente. Nós temos filas hoje da maioria dos órgãos no Brasil, eu não vou ensinar isso para o senhor, estamos falando para o telespectador, que realmente faz com que se percam vidas a cada minuto. E que, na verdade, um paciente que tem a sua morte cerebral decretada, ele possibilita aí de 5 a 6 pessoas ter uma sobrevida com qualidade. No transplante do pulmão, do fígado, do coração, logicamente depende de uma avaliação médica. E como o senhor citou, culturalmente, infelizmente, ainda não é o primeiro item da saúde pública no Brasil. Porque nós ainda temos problemas para fazer curativo. Mas nós temos que pensar que também existem pessoas lá na ponta que têm condições de ter uma sobrevida com qualidade e que os órgãos da pessoa que tem a sua morte cerebral decretada acabam praticamente, eu diria, indo para a lata do lixo, num jargão mais popular. E se perde aí a possibilidade de salvar muitas vidas. É uma questão que ninguém gosta de falar, mas eu gosto muito de falar e aproveitar a oportunidade, porque se nós formos visitar os hospitais aqui da região, nós vamos ver que deve ter alguém com morte cerebral decretada. Hoje os instrumentos são 100%. O medo da população, e um grande medo, eu converso com as pessoas, bom, mas será que o meu parente está morto mesmo? A morte cerebral é 100%? Hoje, através dos equipamentos, o senhor sabe que é 100% detectada. Ou seja, a pessoa não tem mais volta. E daí então inicia-se o procedimento do qual também nós não temos no Brasil, o senhor sabe muito bem disso, que é a equipe preparada para preparar, né, a pessoa que está ali em óbito cerebral, que a pessoa possa ser preparada para começar então a retirada dos órgãos. Fora disso, a família tem que autorizar. Eu acho que a lei precisa mudar um pouquinho, né? Nós precisamos criar instrumentos que façam com que a população compreenda mais através da informação o que significa a doação de órgãos. Eu vi um comercial que o senhor deve ver, não deve perder, Adriana, de que uma pessoa viveu 20 anos com um animal, um cachorrinho. Um belo dia ele chegou em casa e passou mal. E foi para o hospital. E veio a falecer. E os órgãos dele foram doados para algumas pessoas.
E o cachorro conseguiu... Eu cheguei a ver. Você viu? O zelador vi. conseguiu abrir a porta e o cachorro correu para o hospital. Logicamente, eu não sei se tem fundamento verdadeiro, mas é um toque muito importante. E no momento que sai uma pessoa com órgão transplantado, o cachorro vai e coloca os pés na cadeira de rodas e beija praticamente. Então, essas coisas que fazem com que as pessoas tenham, eu diria, consciência do que representa a doação de órgãos. Né? Com a morte de uma pessoa, quantas outras podem ser salvas? Dependendo das necessidades, são inúmeras, né? Até 10 pessoas podem obter os órgãos que têm. As córneas, os rins, 10 pessoas, né? Tecidos, pele, né? Ossos, enfim, são inúmeras as questões. Mas dentro desse capítulo nós entrevistamos aqui, uma entrevista muito interessante, do Playboy, o Chiquinho Scarpa. Né? Foi. E ele então nos contava naquela entrevista sobre aquele projeto dele, que ele teve uma repercussão muito grande. Foi uma atacada de marketing. Ele iria enterrar o melhor carro dele, no valor de R$1 milhão. E aí a imprensa se reuniu e tal, e foram lá. De fato, era apenas uma provocação. Quer dizer, por que se eu vou enterrar o meu bem mais valioso, por que eu, ao morrer, não darei os meus órgãos para... Então foi interessantíssimo essa... Mas então vem de encontro do que você está dizendo. Vem de encontro. E o que é importante destacar para as pessoas é que quem faz a parte médica é o SUS. Né? E é no Albert Einstein, é no Sírio-Libanês, é no Oswaldo Cruz, são hospitais de ponta. E nós o que buscamos com isso é dar um pontapé inicial no sentido de que a região possa ter um local onde a gente já possa fazer os transplantes, iniciar esse processo. Né, com o treinamento, com a capacitação e com a mentalidade voltada, né, para que a população seja bem informada, porque você vê um jovem vir a falecer num acidente de moto ou num acidente de carro, que está ali com seus órgãos 22, 23 anos intactos, né, perfeitos, e você ter a oportunidade de ali você doar um pulmão, salvar uma pessoa, doar o coração, doar um fígado, rim, né? Enfim, a possibilidade é muito grande e nós temos tecnologia hoje de ponta nesse aspecto, porque a rejeição, o senhor sabe disso, hoje é mínima, as drogas avançaram muito nesse sentido. Então eu acho que é um primeiro passo e eu cobro muito sempre do prefeito. Eu sei que há dificuldades na saúde, mas a gente precisa fazer a população, quem sabe seja esse um instrumento para a população acreditar mais na saúde. E o nosso programa se coloca à sua disposição, vereador, para que em batalhas outras que venham a ocorrer nesse assunto, nós possamos divulgar tudo aquilo que o senhor entender que seja necessário. Só gostaria de destacar que eu batalhei muito nisso, porque eu tive um amigo, o Marcos, que teve um problema de fígado, e ele recebeu, né, o fígado dele veio do Rio Grande do Norte. Né? Ele recebeu o fígado e hoje está tão bem ou melhor, desculpe, quanto nós todos aqui. Uma vida que se salvou, que pode continuar prestando na sua área relevante serviço à população. Mas, vereador, nós temos aqui um assunto importante. Não é? Muito se fala em Santos do centro histórico e ali o cais e toda aquela área deteriorada, né? Que necessita de evoluir turisticamente, empresarialmente, etc. Parece que uma certa refratariedade a esse assunto de alguns órgãos, mas eu sei que o senhor é um lutador para essa questão. Mas o que está emperrando, finalmente, que os vários projetos que já foram apresentados não deram sequência? O que acontece, no meu modo de ver, num primeiro momento, se instaurou um projeto que visava a integração do porto com o centro da cidade. É o projeto Alegra Centro. E eles estavam basicamente ligados para que pudessem evoluir. E naquela localidade, você sabe que passa ali muitos caminhões, tem a via férrea, que transportam mercadoria para o embarque dos navios e desembarque dos navios. E era necessário, para fazer a integração do porto com o centro, o mergulhão. Ou seja, você jogava os veículos e a linha férrea, né, e conseguiria fazer então a passagem para que ligasse o porto ao centro.
tentou-se por várias oportunidades, se colocou no orçamento da União 300 milhões de reais para o mergulhão. Nós estivemos agora com o ministro dos Portos, Edinho Araújo, em Brasília, eu e o prefeito. E o ministro foi muito claro, olha, infelizmente lá atrás não foi feito quando o momento era propício economicamente, e agora o governo está numa contenção de gastos muito grande. Nós temos 300 milhões no orçamento, mas isso é orçamento, não é dinheiro. A gente não sabe se consegue chegar, mas os dados levantados pelos órgãos competentes é que o mergulhão fica em torno de 700 a 800 milhões de reais. Então nós temos aí, a conta não fecha. Temos 300 que temos que buscar numa luta dura junto ao governo federal. E precisaríamos de mais 500, o que torna inviável. Então aquela parte do porto mesmo, porto-mar, está toda degradada. Os armazéns começam a cair. A Codesp eu já notei que está querendo rever os armazéns para a Codesp novamente. Porque, lógico, o porto gera recurso, riqueza. Tem sempre o discurso de que 34%, e é verdadeiro o discurso, passa a riqueza nacional passa por esse porto. 34% do PIB passa aqui pelo nosso Porto de Santos. E sem o mergulhão você não consegue, então, integrar. A outra situação, que eu acho que era uma situação mais emergencial e que a prefeitura teria instrumentos para solucionar, que seria uma atenção maior a questões primordiais para que o porto, que o Alegra Centro funcione. Ou seja, redistribuição ali urbana. Segurança, limpeza urbana, incentivos para que trazer casas noturnas para o centro da cidade. Agora, ninguém vai... Iluminação? Iluminação, está ligado à segurança. Então, e o tráfego ali? O trânsito ali é possível, desde que você tenha a prefeitura atuando efetivamente naquele local. Não dá para você largar um projeto daquele e deixar lá meia dúzia de casas noturnas. As pessoas já não estão indo mais porque são assaltadas. Há um número excessivo de usuários de crack naquele local. Enfim, eu acho que essa atuação a prefeitura poderia fazer. Conversei várias vezes com o prefeito sobre esse assunto, levei os comerciantes das casas noturnas ao prefeito, vai fazer 60 dias, prometeu uma atuação maior e nós estamos aguardando que isso realmente aconteça. Porque se continuar assim, Hélio, vai fechar essas últimas casas noturnas, nós vamos novamente ingressar num processo de desleixo total na região, que já acontece. Se você fizer um levantamento, você vai ver que o número de imóveis caindo aos pedaços, esse é o termo, na região já é muito grande, porque não há incentivo por parte de quem é proprietário da loja. Como o senhor falou há pouco também, a integração entre a cidade antiga e a cidade nova, que estávamos conversando. Isso, poderia fazer esse e trabalho. A postura, também precisa se mudar o código de posturas, para que quem vai investir lá, além do incentivo, possa realmente fazer algumas modificações. Eu não digo de fachada, eu não digo modificações radicais, mas que possam fazer modificações que dê o equilíbrio, eu diria, histórico e econômico para o funcionamento. Senão não tem, senão o Alegra Santos vai acabar. Vai ficar triste. Já está triste. Está triste. Alguns países do mundo têm se preocupado com isso. Aqui mesmo na América do Sul temos exemplos da Argentina, em Buenos Aires, em Montevideo, no Uruguai, em que se integra essa integração. Esse trabalho de restauração dos centros históricos com grande sucesso. Hoje em Buenos Aires, essas áreas são de intensa procura do turismo. Poderíamos fazer aqui exatamente isso. Mas soubemos que Vossa Excelência esteve em viagem oficial e de trabalho à Europa exatamente para verificar obras correspondentes. É assim mesmo? Sim, nós estivemos em Lisboa, em Portugal, onde houve um investimento muito grande da comunidade europeia. Portugal tinha dificuldade na restauração dos seus bens e do patrimônio histórico, e foi feita a restauração na cidade de Lisboa. Foram, no meu modo de ver, muito boa, porque trouxe o turista de volta. Fomos à cidade do Porto, onde a restauração é maior ainda e integra parte do porto da cidade, visitando aquele local, e é a agregação perfeita de valores, né? Você consegue levar o turista pela parte histórica e pela gastronomia. Então eu acho que é por aí, não tem outro caminho. E nós aqui, que fomos, na verdade, o portão de entrada de todos os povos que hoje
praticamente povoaram o Brasil, né, as imigrações italianas, portuguesas, espanholas, enfim, holandesas, mais ao sul, mas enfim, passaram por aqui. E nós acabamos deixando isso fugir das nossas mãos. O porto está com a parte do Alegra Centro, do centro de Santos, está totalmente degradada. E você não vê projeto nenhum. Você não consegue tirar do papel um projeto que possa identificar uma região tão importante como a nossa com o investimento do governo federal e estadual. No dito popular, ninguém se coça. Né? Essa que é a verdade. E acaba se perdendo a história de um local magnífico, de um local de atrativo para o turista. A contemplação que é feita no Porto Madeira, quem teve a oportunidade de ir lá, final de tarde, os turistas, é uma coisa maravilhosa, que poderíamos ter muito melhor aqui em Santos. Muito bem. Aliás, se há uma coisa que não há uma grande preocupação na nossa região, isso para toda a cidade de São Vicente é outro exemplo, né? A questão do turismo, né? Não se tem projetos, ninguém se preocupa com isso. Vivemos aqui no programa cobrando isto e nada se faz. Já tivemos agora, há pouco tempo, um secretário do turismo do estado de São Paulo, era daqui da cidade, e nada foi feito aqui nessa questão. Doutor Hélio, eu queria deixar bem claro o seguinte: essa coisa de tombamento, né, feita pelos condepasas da vida, isso devia de mudar, né? Não dá para você tombar um patrimônio que é particular sem você ter algum incentivo para a pessoa que é dona do patrimônio para restaurar, para manter ele em condições. Não basta você ir lá, baixar um decreto sobre aquela propriedade particular e dizer assim, ó, tem que manter assim. Você precisa entender que a sociedade é difusa, tem gente que tem recursos, tem gente que não tem. E é dinâmica, né? E é dinâmica, então é necessário que você tenha instrumentos financeiros para que a pessoa possa manter o bem. Senão realmente, e outra, vem de pai para filho, de filho para os netos e acaba se perdendo ao longo do tempo. O público, naturalmente, está tendo contato mais uma vez, porque é um homem público super conhecido, mas vendo a qualidade do entrevistado, né? A sua experiência em assuntos não só legislativos, mas também na parte que se infere ao executivo. Não há político, Adriana, que não tenha ambições políticas. Tem que haver vontades, né? O vereador que quer ser presidente da República. É normal. Olha! É isso aí, não é? Mas todos almejam galgar outros postos. O vereador Marcos de Rossi, com certeza, pelo político experiente que é, certamente tem as suas grandes pretensões. Será que somente na parte legislativa que ele quer, ou quem sabe, eu acho que não, alguma coisa no executivo? Diga lá, Marcos. Olha, quem né, que passa por uma cidade que nem Santos, filho de uma terra maravilhosa como a nossa, e que tem a vida pública que nós tivemos desde pai até a minha chegada, e que não gostaria de ser prefeito de uma cidade que nem Santos, né? Eu sempre digo que um sonho sonhado por um é apenas um sonho, mas um sonho sonhado por muitos pode se transformar em realidade. Eu acho que o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está tentando implantar a sua maneira de administrar a cidade, encontra algumas dificuldades, mas é um primeiro momento. E eu, logicamente, estou me preparando, não digo que para já, não é o momento ainda, eu subentendo assim, mas estou me preparando para que num futuro bem próximo eu possa oferecer, ser oferecido como opção política, administrativa e experiente para a minha cidade. Eu tenho 53 anos de idade, já tomo muitos puxões de orelha na rua, porque tem pessoas que falam assim, Marcos, chegou a hora, pô, Marcos, eu não estou aqui mentindo, estou falando a verdade, isso realmente é fato. A cobrança, até que eu estava tomando um cafezinho aqui do meu amigo Gerson me cobrando, olha, poxa vida, chegou a hora e tudo mais. Eu falo assim, olha, eu sei que chegou a hora, mas deixa, não a razão. Eu falei assim, deixa o coração mandar nessa questão, porque tem horas que o coração é muito melhor que a razão, porque o sentimento a gente sente ele pulsar. Então eu, quem sabe, num futuro, posso oferecer o meu nome à população para que eu possa ter a honra, o privilégio
E Deus me dê saúde para me manter a vontade que eu tenho de ver no meu município oferecendo tudo aquilo que a população merece, que a cidade e a região, eu diria, tem direito, né? Nós somos uma região primorosa, bonita, rica em aspectos culturais que não são relevados, temos condição de progredir muito, mas para isso precisa ter vontade política, precisa ter realização, sair do papel, deixar as coisas acontecerem, né? Não dá para prometer 500 coisas e não fazer nenhuma. É melhor prometer 10 e fazer as 10. Né? A população entende muito mais assim, dessa forma. É nesse sentido que um dia, quem sabe, eu possa oferecer o meu nome à população de Santos. Então ele quer. Muito bem. E nós, cidadãos, não podemos perder a experiência de todos esses homens que, através da sua vida, foram conquistando exatamente esta própria experiência e, no futuro, podemos usufruir dessas... Usufruir e distribuir esse conhecimento na prática política. Está aqui o Marcos de Rossi como um exemplo vivo dessa condição. Mas você falou do coração, Marcos, eu daria modestamente uma contribuição às suas reflexões. Também o travesseiro. Doação? Não, o travesseiro. O travesseiro nos ajuda muito a pensar, não é? E fazemos então todas essas reflexões sobre o futuro. Mas infelizmente, Marcos, o nosso programa, embora tenha aumentado de 30 minutos para 1 hora, ele é curto, né? Gostaríamos de continuar nosso papo gostoso aqui, certamente no interesse do público telespectador, e já nos reservamos de convidá-lo para uma segunda etapa das nossas conversas, mas infelizmente o nosso programa está terminando e nós gostaríamos que você deixasse uma última mensagem para os seus eleitores e para o público todo da nossa região. Eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade, quero agradecer aqui o pessoal que está atrás das câmeras trabalhando, né, que fazem funcionar essa máquina, e a vocês, que é a Adriana, ao senhor e ao telespectador que acompanhou. E ao mesmo tempo vou concordar com você em gênero, número e grau. Fazer um programa num local desse, privilegiado, bonito, onde eu tive a oportunidade de ver o sabiá laranjeira, piando, cantando ali, eu disse assim, olha, realmente é uma dádiva de Deus. E São Vicente é uma cidade maravilhosa também, e que tem locais como esse, e que merecem ser vistos pela população. É um pulmão, como você disse, dentro do município de Santos. Eu conheço um pouquinho aqui, tenho amigos aqui em volta, gente humilde, gente trabalhadora, que eu conheço aqui, e que num passado muito próximo me ajudaram, com seus amigos e com seus parentes em Santos. Sou devedor a eles. E desejo a você que o teu programa continue com essa mesma, eu diria, preocupação permanente com as coisas da nossa cidade e da nossa região. E você é um homem experiente, um homem que sabe entrevistar, acompanhado pela Adriana, que dá um elan diferente a esse programa. Muito obrigado pela oportunidade. Nós ficamos honrados com a sua presença e vamos partir, Adriana. Parabéns pelas suas ações, que seus novos projetos ganhem força, e com os nossos amigos telespectadores, até no nosso próximo programa com o novo Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Até lá, pessoal. Muito bem, estamos partindo. Um grande abraço a todos, prometendo voltar em breve com mais um programa Linha Direta com a Saúde e Cidadania. Aqui sempre pela TV Unisantos, canal 40 UHF, 12 da NET. Um grande abraço a todos.